66. As bruxas de cada um. No dia seguinte, Rafael chegou cedo à delegacia. Além de buscar pelo Wesley, amigo da mãe de Celeste, estava tentando descobrir o paradeiro de Tomás, o rapaz que ajudou Samara quando foi sequestrada a mando de Elizabeth. Mas sem o sobrenome do rapaz, estava difícil. Apesar de ele ficar calado, quando ela disse sobre ter visto alguém com o rosto parecido com o de Olivia, após seu encontro com Cynthia, ela se recordou e queria encontrá-los, mas no sítio não havia ninguém desde o dia em que ela o encontrou e foi à farmácia com ele. No meio da manhã, o telefone dele vibrou sobre a mesa. Distraído, pegou-o, sem olhar quem era. Alô! Atendeu no automático. Rafael! O Caetano pegou a Virgínia. Em choque, ouviu a voz calma de Hector. Como ele consegue manter a calma até em uma hora como essa? Pensou aflito. Como isso aconteceu? Perguntou, tentando acalmar o próprio coração. Até onde sabia, ela não saía da mansão do Hector por nada. Ela queria fazer alguma coisa, e as meninas estavam todas ocupadas. A culpa foi minha. Eu não deveria ter permitido que ela saísse, disse Hector friamente. Você não pode mantê-la dentro de casa para sempre. Afinal, ela não é sua prisioneira. Mais cedo ou tarde ela teria que sair sozinha, não foi culpa sua. Estamos indo para aí. Rafael, ele disse que a mata se eu chamar a polícia. Disse com um leve tremor na voz. Rafael passou a mão na cabeça. O que ele quer de você? Perguntou, imaginando a resposta. Ele quer eu assuma, publicamente, que fui um péssimo marido para essa Olivia, e que a Cynthia a matou por mim, disse sem nenhuma emoção. Por essa eu não esperava, pensou. Que tipo de sequestro é esse? Pensei em milhões ou até bilhões, mas isso. E por que a Cynthia a mataria por você? Perguntou confuso. Ele enfiou naquela cabeça doentia dele que ela era apaixonada por mim e por isso matou a Olivia. Respondeu simplesmente Rafael. Engoliu seco, se recordando da conversa que tivera com a professora. Por que você o manteve vivo, se todos queriam que ele morresse? Você não só o salvou do incêndio que os homens puseram na casa dele, como gastou uma fortuna para mantê-lo a salvo, enquanto estava em cárcere privado. Perguntara Rafael a Cynthia. Porque ele foi o amor da minha infância e adolescência. Claro que ele nunca soube, e jamais saberá, dissera-o encarando firmemente. Ele assentiu, concordando. Não. Havia motivos para dizer isso a ele. Então ele se apaixonou pela Olivia. Eu fiquei feliz por ele. Acreditei que ela fosse uma boa. O fizesse feliz. Depois me apaixonei pelo Fernando e vivemos bem por algum tempo. Até eu descobrir que ela havia matado meu irmão, e que não era do que eu pensava. Na verdade, eu devia ao Hector, na época que aparentemente éramos todos amigos e felizes. Eu o odiei pelas histórias que a Olivia me contava, dos maus tratos que supostamente ele a fazia, sofrer de toda a agressividade e frieza dele para com ele. Cheguei a ficar contente por ele nunca ter me visto como mulher. Rafael suspirou. Prometera a ela não dizer nada e não iria. Cabia a ela decidir contar sobre seus sentimentos a ele ou não. Até porque, ao que tudo indicava, tais sentimentos realmente não existiam mais. No fundo, ela ainda amava o esposo idiota. As meninas já estão sabendo? Perguntou, mudando de assunto, se levantando e indo à sala do delegado. Não. Elas estão fazendo alguma coisa para Natália. Não se preocupe. Iremos apenas eu e o delegado. Já chegaremos aí. Ele parou abruptamente. Hector, como ele sabia que ela havia saído de casa? Verdade, exclamou. E pela primeira vez desde que iniciou aquela ligação, Rafael sentiu algo na voz do sogro. Ele estava com raiva. Aquele cretino! Ele está na cidade! E mais que isso, alguém está vigiando a sua casa. Ele próprio chamaria muita atenção. Isso é verdade. Todo mundo o conhece. O que você está pensando em fazer? Eu vou conversar com o delegado e já retorno sua ligação, por favor. Não faça nada por enquanto. Desligou o celular, já batendo na porta do chefe. E entrando antes mesmo de qualquer resposta, o delegado franziu o senho. Viu o fantasma, rapaz? Ou está temeroso de que a Samara vá pegar o buquê? Brincou, ficando sério quando Rafael fechou a porta e colocou a cadeira mais próxima da mesa. Rafael? Indagou preocupado. O Caetano sequestrou a dona Virgínia. Sussurrou. O delegado arregalou os olhos. Como? Quando? Perguntou aflito. Rafael narrou o que Hector lhe disse. Possivelmente tem alguém vigiando a casa.
Se formos lá, o Caetano será alertado. Disse o delegado preocupado. Eu posso ir sem levantar suspeitas. Não sei, será? Perguntou o delegado apreensivo. Rafael pegou o celular e ligou para o Hector. Fala. Atendeu imediatamente. Eu preciso da Samara, para entrar na sua casa sem chamar a atenção da pessoa que está te vigiando. Hector não respondeu de imediato. Parecia estar pensando. Eu sei que você morreria antes de colocá-la em risco. Tudo bem, espero por vocês. Ok. Respondeu e desligou. Escreveu uma mensagem para Samara. Oi, amor. Por favor, não entre em pânico e nem deixe as meninas perceber nada, ok? Mandou a mensagem e esperou pela resposta. Ok. O que aconteceu? O Caetano sequestrou a dona Virgínia. Não diga nada, estou indo aí te buscar. Samara tentava controlar o pânico que ameaçava invadi-la. Olhou as mulheres ao seu redor, todas conversando animadamente sobre os preparativos do casamento. Levantou-se e foi ao banheiro. Envie uma mensagem quando sair da delegacia, escreveu trêmula. Eu estou saindo agora. Te mandarei uma mensagem quando chegar aí. Ok. Ela lavou o rosto e se encarou no espelho. Estava pálida e tremendo. Precisava se controlar. Não poderia estragar o dia da Natália. Pelo menos, não antes de saber o que exatamente estava acontecendo, deixar a Virgínia em casa com o pai. E ele não a deixaria sair sozinha de jeito nenhum. Sam! Chamou a Açucena batendo na porta do banheiro. Ela engoliu seco. Pode entrar, mana. Respondeu o mais natural possível. O que houve? Perguntou preocupada, ao ver a cara da outra. Não sei, começou uma cólica tremenda. Samara sofria de cólicas fortíssimas. Às vezes precisava tomar medicação na veia. Assim, a irmã adotiva não desconfiou que estivesse mentindo. Perdoe-me, irmã, mas é por uma boa causa. Espero em Deus que possamos resolver tudo antes de te preocupar. Pensou desolada. Quer ir para casa? Eu vou contigo, sugeriu Açucena, tocando de leve sua testa. Você está gelada, retrucou pegando suas mãos. Eu mandei uma mensagem para o Rafael. Ele está vindo me buscar. Não quero atrapalhar a tarde que havíamos planejado. Natália não merece isso. É verdade, mas não será a mesma coisa sem você, disse fazendo bico. Eu sei, disse piscando. Mas eu já estou desfalcando a equipe. Se você for também, seremos duas a menos. Disse, passando o braço por seu pescoço, saindo do banheiro. Sabe o que eu acho? Perguntou, tentando distraí-la. Sussurrou, imaginando o que seria. A irmã tinha uma imaginação fértil e poluída. Que você quer ficar sozinha com o seu namorado. Sorte a sua que eu sou uma boa irmã e não vou falar para o papai. Disse rindo. O coração de Samara doeu ao ouvir falar no pai. Ele estava diferente nos últimos dias, mais aberto e bem-humorado. Até fazia uma piada ou outra com o Isaac. Esse sequestro poderia fazê-lo se fechar novamente. Meninas, não estou me sentindo bem e vou sair. Disse logo, odiava mentir, mas não queria estragar a tarde de todas elas. Que foi? Perguntou Natália preocupada. Estou com cólicas. Ah, nem. Se é por isso eu tenho remédio, disse Natália se levantando. Samara sentiu o sangue sumir de seu rosto. Nath, é melhor ela ir, disse Isabela. Nesses casos, é melhor deitar, depois que toma a medicação. Não creio que ela vai querer ficar aqui sozinha. Exatamente, concordou rapidamente. Isabela sorriu, e Samara percebeu que ela não acreditou que de fato ela estivesse com dor. Você quer que eu peça ao Eric para te buscar aqui? Perguntou Isabela, arqueando a sobrancelha. O Rafael está vindo, respondeu envergonhada. Meninas, vou esperar o Rafael com a... Sam, eu gostaria de dar uma palavrinha com ele, não me demoro, disse Isabela grudando no braço dela. Despediu-se das outras, sendo praticamente arrastada porta fora pela cunhada. Desembucha, o que aconteceu? Perguntou no momento que pisaram na rua. Como assim o que aconteceu? Perguntou nervosa. Snow, eu já fiz essa cara de paisagem para sair sozinha de casa e ir ao encontro de um psicopata. Você não está indo ao encontro de um psicopata, está? Não, eu... Rafael parou o carro ao lado das duas. Pelo menos não está indo sozinha, resmungou entre aliviada e preocupada. Oi, Rafael. Viu? Não estou indo ao encontro de nenhum psicopata. Disse tentando sorrir. Ainda assim você está escondendo alguma coisa.
disse ela, olhando de um para o outro. Bela, começou Rafael nervoso. A Virgínia foi sequestrada pelo marido. Nós não queremos falar para a Açucena. Pelo menos enquanto não soubermos de algo concreto. O Hector concordou em falar para Samara, só porque acreditamos que a casa está vigiada, e ele disse para não envolver a polícia. Assim, essa é a melhor maneira de eu entrar na casa. Posso contar com a sua ajuda? Ok. Eu vou entretê-las. Não se preocupe com a sua irmã, disse apertando o braço dela. Vá ver seu pai. Qualquer coisa, não deixe de avisar. Apressadamente, os dois entraram no carro. Rafael contou a ela o que Hector lhe disse pelo celular. Meu pai deve estar arrasado, suspirou. Na verdade, meu amor, eu achei extremamente frio, disse apertando-lhe a mão. Quando te sequestraram naquele baile, eu quase enlouqueci. Sim, mas manteve a pose e orientou aos outros na minha busca. Disse-o encarando, apertando a mão sobre a sua. Acha que seu está apenas mantendo a pose? Perguntou confuso. Eu tenho certeza, meu pai é prático e eficiente. Rafael suspirou aliviado. Temia que ele voltasse a se trancar novamente. Entrando na rua da mansão, diminuiu a velocidade e abaixou os vidros, discretamente observando tudo ao redor. Levantou a mão dela, beijando-a sorridente, parou na frente da mansão. Meu amor, sorria. Seja lá quem estiver vigiando a casa, precisa imaginar que estou aqui, apenas trazendo minha namorada. Disse ainda com a mão dela nos lábios. Mas os olhos dele não estavam nela. Sorrindo, ela tocou seu rosto. Ele a encarou. Acredita mesmo que tem alguém vigiando a casa? É a única explicação para ele tê-la pego na primeira vez que ela saiu sozinha. Sabemos que não existem coincidências. Disse tocando seu rosto. Amor, não olhe agora, mas a casa de Portão Vermelho, você não acha que a calçada está muito limpa? Para aquela senhora estar varrendo? Ela se aproximou e o beijou de leve nos lábios. Estranho, disse ela sentindo um calafrio ao ver a mulher abaixar a cara, como se não quisesse que ela lhe cumprimentasse. Confusa, sacudiu a cabeça. Intrigado, Rafael desceu do carro. A casa de Portão Vermelho ficava quase em frente à mansão. O que é estranho? Perguntou contornando o carro, resistindo à vontade de voltar a olhar para a casa. Samara ainda olhava para a casa, esperando que a senhora se virasse para ela, mas não aconteceu. Assustou-se quando o namorado a pegou nos braços e rodopiou com ela olhando de relance para a mulher, que naquele momento parou de varrer e claramente olhava para eles. Samara também percebeu, mas ignorou. Abraçados e sorridentes, caminharam lentamente para a casa. Aquela é a dona Gothel, ela... Gothel como a bruxa da Rapunzel, interrompeu-a, parando bruscamente e gargalhando. Engraçadinho, disse-o empurrando de leve. Mas eu também pensei isso. Voltando ao assunto, ela se mudou recentemente, não sei exatamente quando. Ela gosta de ficar perguntando sobre a vizinhança. Eu nunca achei isso estranho. Mas agora, o modo como ela parecia estar fingindo varrer e olhando na cara dura para a casa. Mas quando a olhei, ela tirou rapidamente as vistas. Isso me deu arrepio. Disse seria, fechando o portão atrás deles e o encarando. O mesmo arrepio que você sente quando algo está errado? Ela sentiu e ambos correram para dentro. Papai! Gritou no momento que adentrou a sala. Não precisa gritar, minha filha. Eu estou bem aqui. Respondeu calmamente, saindo da janela. Ela se jogou em seus braços. Algo errado aí fora? Perguntou-a abraçando. O senhor já viu uma senhora de idade, de cabelos pintados de vermelho? Perguntou. Rafael. Cabelos cacheados volumosos, e parece que a mulher sofre da coluna? Perguntou em resposta. Ela franziu a testa. Às vezes que eu falei com ela, não me pareceu que tivesse qualquer problema de coluna. Pelo contrário, conversamos sobre chegar à idade avançada com saúde, e ela disse que a genética ajudava bastante, lembrou Samara. Eu a vi uma vez, eu acho. No dia que a Norma veio aqui fazer o show dela, tive a estranha sensação de que estava sendo observado, e quando olhei, para os lados a vi passando, não dei muita atenção. Ela estava com os cabelos soltos, o que me impedia de ver o rosto dela. Ela andava encurvada, com uma das mãos nas costas. Dê-me papel e lápis, pediu Rafael. Hector o encarou confuso. Ele vai desenhar a dona Gothel, esclareceu Samara. Gothel? Como a bruxa? Até você, papai. A mulher pode ser uma espiã. Agora uma bruxa, já é demais, resmungou.
Eu vou pegar papel. Por que você quer desenhá-la? Ela se escondeu de você, mas não de Samara. E ainda que eu não a tenha visto de perto, posso desenhá-la. E o que eu não vi a Samara pode me ajudar. Ainda, não entendi o que isso tem a ver. Essa mulher pode ser qualquer pessoa. Não exatamente, o Caetano. Não é alguém que confia em qualquer pessoa. E pelo que eu compreendi, vocês todos se conheciam. Se ela for amiga dos velhos tempos, alguém vai reconhecê-la. Talvez até mesmo o senhor. Eu nunca fui amigo deles, com exceção da Cíntia que conheço. Desde criança, então, não sei se poderia ajudar. Samara voltou com papel e lápis. Rapidamente, Rafael desenhou a mulher que viu no portão vermelho e mostrou para Samara. Nossa, igualzinha a ela mesmo. Amor, os olhos, são um pouquinho mais puxados, como se fosse descendente de asiático. Ele pegou o papel e mudou os olhos. Hector pegou o papel e olhou em silêncio. Eu já vi essa mulher, mas o nome dela não é Gothel, disse ainda olhando o desenho. Cara, você desenha muito bem. Papai, quem é ela? A babá do Caetano. Os dois jovens entreolharam-se. Quando os pais do Caetano se separaram, ele foi embora com a mãe. Mas a babá continuou a trabalhar com o pai dele. Não sei exatamente o que houve a Olívia, quem me contou essa história. Mas me parece que quem causou a separação do casal foi a tal babá. E quando o pai dele descobriu, a colocou para fora de casa. E tempos depois, ela procurou o Caetano para ajudá-la com alguma coisa. Que a Olívia, na época, disse não saber do que se tratava e me proibiu de perguntar para a Virgínia. Obviamente que eu não dei muita importância. Ela falou sobre essa mulher assim do nada? Perguntou Samara desconfiada. Que nada. Um dia ela estava inquieta e irritada. Queria ver a irmã a qualquer custo. Então a levei até lá. Eu tinha a mania de esperar ela entrar em qualquer lugar que eu a deixasse, antes de partir em retirada. Por isso fiquei lá parado esperando. E antes que eu saísse, vi o Caetano sair da casa com essa mulher. Eu a vi bem, pois ela ficou de frente para mim, enquanto o Caetano estava de costas. Eles ficaram algum tempo conversando e rindo. Pareciam muito próximos. Me recordo que foi por isso que perguntei a Olívia sobre ela. Eu nunca tinha visto o Caetano tão atencioso com ninguém. Babá do Caetano, sussurrou Rafael. Samara, você se recorda da primeira vez que a viu? Não me lembro exatamente, mas sei que foi depois do meu sequestro. Eu estava chegando e ela praticamente entrou na frente do meu carro e perguntou se o bairro era seguro para uma senhora sozinha com a neta. Por que queria comprar aquela casa? Mas a vizinhança lhe havia dito que semanas antes haviam sequestrado a filha do homem que morava aqui. Ela apontou para cá. Eu sorri e disse que o bairro era ótimo e seguro, que ninguém havia sido sequestrado ali. Por que você não me disse nada disso? Perguntou os dois furiosamente. Gente, era apenas uma mulher perguntando sobre o bairro, resmungou irritada. Você já viu a neta dela? Perguntou Rafael. Não, respondeu sentindo um calafrio. Ela disse que a neta sofria de um problema grave do coração. Sempre que eu a via e perguntava pela neta, ela me respondia que estava indisposta. Concluiu constrangida. E qual o problema no coração? Perguntou Rafael. Ela disse que a menina nasceu com o coração grande. Coitada. Se a minha Lírio tivesse sobrevivido, ela teria esse problema, disse Hector, desanimado. O Dr. Lúcio disse que o coração dela era grande, mas que isso não era grave. Talvez se resolvesse com o tempo. Ou, no caso mais grave, se resolveria com cirurgia. Óbvio que ela inventou essa neta doente para você. E eu caí direitinho, disse com os olhos cheios d'água. E agora a Virgínia está nas mãos daquele assassino. Nada disso é culpa sua, disse Rafael a abraçando. Eu vou lá, disse de repente, se afastando do abraço. O quê? Perguntou os dois. Nem pensar. Continuou a falar ao mesmo tempo. Eu não vou falar nada do que descobri, disse, puxando pelo braço do Rafael. Você vem comigo e você não sai para fora, por favor. Espere aqui. Os dois homens entreolharam-se. Enquanto ela arrastava Rafael porta fora, a mulher permanecia na calçada virada para a mansão falando ao celular. Samara sorriu, por dentro fervia de raiva. Seguiu até lá ainda segurando a mão de Rafael. A mulher desligou o celular olhando para os lados. Samara percebeu que ela tremia. Oi, dona Gothel, cumprimentou sorrindo. Preocupado, Rafael franziu o senho. A senhora está há muito tempo aqui fora? Perguntou casualmente. Não por quê? Perguntou sorrindo.
Eu queria saber se a senhora não viu meu pai e minha tia. Eles não estão em casa, e nenhum atende ao telefone. Estranho porque o carro está na garagem, porém meu pai não tem o costume de sair a pé. Disse com uma pitada de desespero. Não, menina. Eu não os vi. Disse com um sorriso estranho. Também se os tivesse visto, não saberia te dizer. Eu não os conheço. Velha esperta, pensou Samara, a encarando em pânico. Mas imagino que você esteja exagerando. Eles devem estar por aí pelo quarteirão mesmo. Ou estão fazendo alguma coisa de casal. Te peguei, bruxa, pensou fechando a cara. Dona Gothel, a senhora não os conhece mesmo? Pense um pouco, talvez a senhora os tenha visto. Afinal, eu não disse que eles eram um casal. Disse. Inocentemente a mulher ficou vermelha. E não são? Toda a cidade comenta sobre as pessoas que moram aí? Respondeu nervosa. Sério? Perguntou indignada. A povo mexeriqueiro. Por favor, dona Gothel, não acredite em tudo o que ouve. Nós somos pessoas de bem. Querida, começou Rafael puxando-a para si. Vamos voltar para casa e tentar ligar novamente. Obrigada, senhora. Onde será que esses dois se meteram? Disse para a outra ouvir virando-se para sua casa. Ela realmente vivia dizendo que meu pai é recluso demais, pois a vizinhança não o conhecia. Ela mentiu sobre os comentários. A semana passada eu e a Sucena estávamos fazendo caminhada e ela nos acompanhou. No final convidou-nos para um refresco. A Sucena recusou, pois havia combinado com a tia de assistir a um filme. Ela perguntou se era irmã do papai. Sussurrou enquanto caminhavam devagar. Ela vai fugir, disse Rafael. Samara parou de repente o encarando. No momento que ela se recordar dessas conversas, vai perceber que mentiu e você não a desmentiu. Mesmo que você, assim como ela não se lembrou, vai se recordar depois, e saberá que ela é uma mentirosa. Analisou abrindo o portão. Ambos se viraram na direção da mulher que voltara a falar ao celular, e estava entrando na casa. Ela estava nervosa, disse Samara entrando na frente. Óbvio que ela estava nervosa. Ela assustou-se com o pai, encostado no muro. Eu fiquei nervoso contigo ali conversando com ela e eu, aqui feito menino de mandado, disse Héctor irritado. Rafael abaixou a cabeça. O sequestro da mulher que ele gostava não o tirava do sério. Mas as peraltices da filha, com certeza. Ele podia fingir o quanto quisesse. Mas as filhas eram seu calcanhar de Aquiles. Papai, o Rafael estava comigo, disse sorrindo o abraçando. E só por isso, eu não te arranquei de lá. O que aconteceu? Claramente é ela, a espiã. Respondeu Rafael ligando para o delegado, explicou a situação enquanto entravam à casa. O delegado vai à casa dela, como não sabemos quem mais está com ela. Ele pediu para ficarmos aqui quietos. Isso vai colocar a vida de Virgínia em perigo, disse Héctor exasperado. Não se preocupe. Ele vai dizer que houve uma denúncia anônima por qualquer coisa, disse Rafael tranquilamente. Isabela mandou mensagem perguntando se haviam descoberto algo novo, e as outras enviaram mensagens querendo saber se ela estava melhor. Precisamos dizer à Açucena a verdade, disse Samara nervosa. Esperamos a resposta do delegado, disse Héctor jogado no sofá. Samara sentou ao seu lado, deitando em seu braço. O celular de Rafael vibrou. Ele atendeu a ligação. Chefe, venha para cá agora, disse desligando. Ele franziu o senho. Eu vou lá. Eu também, disseram os outros. Filha, fica aqui. Melhor vá para o apartamento da Jéssica e fica com ela. Papai, a Jéssica está com a Sofia preparando a noite de lingerie da Natália. Eu vou com vocês. Pegou firme na mão do Rafael. Vocês dois ficam aqui. Eu vou ver o que o delegado quer comigo. Eu mando mensagem, por favor, aguardem. Contrariados, concordaram. O portão estava aberto. Rafael entrou quase correndo para ficar tão chocado quanto os outros que ali estavam. A casa estava totalmente vazia. Ninguém morava aqui, disse o delegado encarando.